Prezado aluno, prezada aluna, este é o vídeo 5 da aula 6. Vídeo 5 da aula 6 de Introdução ao Estudo da Teologia. Continuando aqui a falar sobre as teologias do século XX e suas características, estamos partindo aqui para o final. Nós temos também a teologia política. A expressão teologia política foi utilizada muitas vezes por Johann Baptist Metz e seu mestre Karl Rahner nos encontros organizados pela Paulus Gesellschaft, estudos em Paulo, o apóstolo. Indicava, portanto, um novo período teológico de 1965 a 1968, que encontraria seu manifesto programático no texto da conferência pronunciada por Metz no Congresso Internacional de Teologia de Toronto, Canadá, 1924 de agosto de 1976, e seria concluído na obra sobre a teologia do mundo, em 1968, no quadro das relações entre igreja e mundo, entendido como realidade social em seu devir histórico. Bem, a teologia política apresenta uma dupla tarefa, como deixa claro no discurso programático, negativa e positiva. Sua tarefa negativa consiste em ser um corretivo crítico diante da tendência da teologia à privatização. Quer dizer, ela deve atuar no sentido de uma desprivatização. Bem, existem denominações que têm seus seminários. Isso chama-se uma teologia privada. E a teologia pública, ela sai daquilo que é privado e vai se tornar pública, conhecida e estudada por todos aqueles que se interessam. É mais ou menos como a vida de Jesus, um homem público, né? Vivia pelas ruas, com as pessoas, enfim. Sob o impulso, primeiramente, do iluminismo e depois do marxismo, verifica-se em teologia uma tendência para a privatização. Rompe-se a unidade a unidade e a conexão entre realidade e sociedade, entre existência religiosa e existência social. Esta é um levantamento crítico de Johann Metz, fazendo uma crítica a essa dissociação da teologia e da sociedade. Sua tarefa positiva, a negativa é esta que acabei de falar. A sua tarefa positiva consiste em desenvolver as implicações públicas e sociais da mensagem cristã. Trata-se não de contornar ou eliminar o problema levantado pelo iluminismo e pelo marxismo, como faz uma abstrata teologia metafísica, mas também a teologia existencial, a teologia personalista e a teologia transcendental, mas de responder criticamente a seu desafio, assumindo a tarefa de desenvolver também em teologia uma nova relação entre teoria e praxis. Teoria e prática. O objetivo, segundo Johann Metz, da teologia pública é fazer que a palavra cristã se torne uma palavra socialmente eficaz. Tem de haver uma relação concreta entre igreja e mundo, devendo ser o mundo entendido como uma realidade social em processo histórico. E o Médici diz que com isto
A teologia política é assumida no contexto de uma teologia do mundo. Entenda-se por política aí a polis, o serviço público, aquilo que está ligado à história, aos acontecimentos históricos, aquilo que pertence mesmo à existência humana, às suas leis, às suas peculiaridades, às suas características. Portanto, está aí a teologia política de Johann Baptist Metz. Prosseguindo, a teologia da libertação. Teologia da libertação, encontramos alguns expoentes católicos romanos como Juan Luís II, Hugo Assmann e Gustavo Gutierrez Merino, animados pela política mais aberta do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que foi um concílio que renovou em boa parte a teologia da Igreja Católica. E também protestantes como Rubem Alves, Emílio Castro, José Miguel Bonino e o então missionário no Brasil, Richard Scholl, empenharam-se em buscar uma teologia que pudesse resolver os conflitos sociais da América Ibero-Hispana. Nas décadas de 60 e 70 do século XX, o ambiente teológico da América Latina passou por sérias transformações. O ambiente do Brasil e na Argentina era de ditadura. Os teólogos que vieram, ou que viveram, esse período, foram levados a formular uma teologia que fosse menos acadêmica e teórica e mais laica e prática, que pudesse sanar os problemas sociais e econômicos de então. Em meio a uma estrutura social em que um homem velho morre aos 28 anos, onde 500 em cada 1000 crianças morrem antes de completar 1 ano de idade, onde os estudantes que protestam são torturados e 80% da população vive com uma renda de $80 por ano. A voz revolucionária começou a clamar em favor das massas. Católicos romanos, como já citei aqui, e como Juan Luís II, Hugo Assmann, Gustavo Gutierrez Merino, do lado católico, do lado protestante, Rubem Alves, Emílio Castro, José Miguel Bonino e Richard Scholl, empenharam-se em buscar uma teologia que pudesse resolver os conflitos sociais da América Latina. As palavras para entender essa teologia social são revolução, libertação, exploração, dominação estrangeira, capitalismo e proletariado. Qualquer semelhança com os conhecidos jargões do comunismo é mera coincidência. E ele foi a maior fonte de inspiração e o impulso motor dessa nova tendência teológica. Sobre a palavra libertação, não está subentendida a obra de Cristo por nós, e sim os ideais do marxismo. A palavra dentro desse movimento teológico significa libertação política das pessoas e setores socialmente oprimidos. Segundo, libertação social para melhores condições de vida, uma mudança radical nas estruturas resultantes da criação contínua de uma nova maneira de ser e de uma revolução permanente. Terceiro, libertação pedagógica para uma consciência crítica através do que o pedagogo brasileiro Paulo Freire chamou de conscientização, sendo o cerne dessa conscientização o despertar da consciência das massas miseráveis que vivem a cultura do silêncio, para se darem conta da dominação social, política e econômica que lhes é imposta. Bem, os teólogos da libertação se declaram
ainda existem muitos hoje, várias vezes favoráveis à luta armada, isso lá no princípio, ao ponto de alguns considerarem Camilo Torres, sacerdote colombiano, que morreu em um tiroteio como membro da guerrilha de Che Guevara, como o santo patrono da causa. O padre Camilo costumava dizer que cada católico que não é revolucionário, não está do lado da revolução, comete pecado mortal. Na questão da violência, como se pode deduzir dessas linhas? Os teólogos da libertação são bem pragmáticos. Para eles, o problema da violência e da não violência é um problema ilusório. Apenas existe a questão do uso justificado ou injustificado da força. E se o fim é nobre, os meios se fazem necessários. Essa virtude violenta foi de fato uma proposta aberta aos religiosos para que tomem lugar nas barricadas e lutem em prol do desenvolvimento social e econômico da América Latina. No Brasil, Dom Helder Câmara, então arcebispo do Recife, ele promove uma revolução pacífica por não se contentar com as reformas triviais. E aí surge também no cenário o teólogo Leonardo Boff, tornou-se a principal voz do movimento no Brasil. Hugo Assmann e Dom Helder Câmara sejam dos nomes que representam o pensamento da teologia da libertação no Brasil. Atualmente é Leonardo Boff que está no centro do debate sobre a teologia da libertação. Como membro, já foi do conselho editorial da editora Vozes, entre 1970 e 1985, Leonardo Boff participou da coordenação e publicação da coleção Teologia da Libertação. Em 1984, em razão de suas teses ligadas à teologia da libertação, apresentadas no livro Igreja, Carisma e Poder, foi submetido a um processo no Vaticano. Em 1985, foi interrogado pelo cardeal Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, então prefeito da Congregação da Doutrina da Fé naquela época, órgão herdeiro da Inquisição, e condenado a um ato de silêncio obsequioso, sendo também deposto de todas as suas funções editoriais, lá da editora Vozes, e também do magistério no campo religioso. Dada a pressão mundial sobre o Vaticano, a pena foi suspensa em 1986, podendo ele voltar a algumas de suas atividades. E em 1992, sendo de novo ameaçado com uma segunda punição pelas autoridades de Roma, apostatou de sua condição de padre e da própria Igreja Católica para se unir com uma mulher. Mudou de trincheira para continuar a mesma luta, isto é, ele casou-se, porque na Igreja Católica o padre não pode casar. Mudou de trincheira para continuar a mesma luta. Ele continuou como teólogo da libertação, mudou de escritor, professor e conferencista dos mais diferentes auditórios do nosso país e do exterior também. Assessor de movimentos sociais de cunho popular libertador, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e as comunidades eclesiais de base, entre outros. Curiosamente, a cúpula da CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, parece continuar com as boas relações com o Frei Leonardo Boff, apesar de sua apostasia e de seu marxismo. Bem, quais são os pressupostos da teologia da libertação? O ponto de partida para a elaboração da teologia da libertação, segundo o peruano Gustavo Gutierrez, é o esforço do ser humano para ser parte
do processo através do qual o mundo será transformado. O que faz da teologia da libertação mais um movimento político que um movimento notadamente teológico. Aí é uma crítica que se faz. Tal ponto de partida deve ser contextual com as raízes na dimensão humana e política. E a teologia deve ser elaborada a partir das elucubrações sociopolíticas. A salvação dentro da cosmovisão libertária resume-se no processo que abarca o homem e a história. O evangelho, em nossa época, deve ter uma transformação política, uma aplicação política, e essa concepção de salvação talvez corresponda à ideia judaica do messianismo na época de Cristo, mas pouco tem a ver com o conceito tal como utilizado por Jesus e também pelo apóstolo Paulo. Bem, a responsabilidade social é um dever do cristão, mas a salvação não se restringe a essa responsabilidade. Salvação significa perdão e cancelamento dos pecados cometidos contra Deus, Hebreus 9:28, 1 João 3:5. E nesse processo, a teologia da libertação, a missão da igreja acaba por confundir-se com confrontamento político e adesão e exposição de ideias sociais. Mas a missão do cristão, segundo a Bíblia, é proclamar o reino, que o Filho de Deus ressuscitou e tem o poder de perdoar pecados. Isso aí é um pouco da teologia da libertação, das teologias que surgiram no século XX. E é preciso fazer, construir uma teologia em diálogo com a modernidade. Apesar de estarmos analisando essas teologias com as suas características, é preciso observar que algo deve acontecer e está acontecendo, principalmente agora depois desse período pós-pandemia. A teologia escolar dos manuais manteve-se distante dos movimentos culturais, filosóficos e dos fatores sociopolíticos e econômicos que vinham transformando a realidade social e cultural. O ser humano moderno situa-se diante do conhecimento de modo diferente lá da teologia escolar, dos manuais, da escolástica. Antes posicionava-se como receptor, o ser humano se posicionava como receptor de tradição que os antigos criaram e acumularam e da qual ele participava acolhendo-a. O tomismo, por exemplo, já vimos o tomismo, refletiu muito esta atitude epistemológica fundamental. Hoje as pessoas se voltam mais para as suas experiências. Este movimento provoca profunda transformação no interior da teologia. Na evolução interna da teologia, exprime-se o desdobramento da transcendência para a encarnação, da infinitude para a finitude, da vida interna de Deus para a ação de Deus na história. Portanto, é um movimento que vinha de cima. Descobre-se com enorme vigor o mistério da encarnação, com o assento na humanidade do Verbo feito carne, sem deixar de ser teologia. E já não entende poder falar de Deus a não ser a partir da humanidade de Jesus, que implica ao mesmo tempo experiência humana. Lembrando que um bom livro para falar sobre isso, que trata disso aí, é o livro do Oscar Cullmann, Teologia do Novo Testamento, publicado pela editora Agnus. Assim, o ser humano, por sua vez, é entendido não somente na sua essência, mas como pessoa, como liberdade, como consciência, como nó de relações em abertura para todas as realidades. Por isso a teologia deve estar em diálogo com a modernidade. Na descoberta das realidades terrestres, a teologia evolui de posição negativa diante do mundo para uma posição positiva e até mesmo eufórica em face dos valores terrestres. Ora, houve um tempo em que
se pregava que os valores terrestres não prestam, não têm valor, o que é bom está em outro lugar. Sim, é verdade que o que é bom está em outro lugar, mas já aqui e agora já há uma dimensão de alteridade. Os seres humanos, eles fazem parte do meio ambiente. O meio ambiente foi estabelecido pelo Criador. Deus criou os céus e a terra e dependem do meio ambiente para viver, pensar e professar a sua fé. A atual configuração da modernidade, que alguns preferem chamar de pós-modernidade, coloca a teologia tarefas inéditas. A teologia tradicional encontrava respaldo na tradição do passado, na repetição. No último século, a reflexão teológica moveu-se para o âmbito da esperança, do futuro, ancora em visão otimista do presente. Hoje deve ajudar as pessoas e a sociedade a superar o presentismo vazio e efêmero, redescobrindo a sabedoria do passado e realçando os sinais de esperança. Durante muitos séculos, a teologia teve como cunho interlocutor a filosofia, e hoje é chamada a relacionar-se com os múltiplos saberes e utilizar diversas mediações hermenêuticas. Porque tudo isto mostra que a teologia é plural. Hoje ela tem que ser plural. A evolução interna da teologia reflete as profundas mudanças de ambiente, do universo cultural, de problemática, da realidade social em que se situava a teologia tradicional e em que se vêem hoje abraços às teologias atuais. À medida que ela se urbaniza e se insere no mundo da técnica e da comunicação, seu esquema mental se transforma. Já não se trata do mesmo pluralismo que existia na escolástica na Idade Média, com as correntes franciscanas, tomista e suareziana, pois estas correntes filosóficas giravam em torno de um núcleo só, que era o núcleo escolástico. O pluralismo atual reflete matrizes e correntes filosóficas bem diferentes, sem falar do uso de outros instrumentos teóricos que interferem na própria natureza da teologia. Portanto, a mentalidade histórica gera a teologia plural. Deixa-se para trás uma teologia ahistórica, essencialista, para assumir o risco de ir confrontando-se com os embates de cada momento da cultura humana. Uma teologia pluralista e, por definição, também mais inquieta, em movimento, em oposição à teologia tradicional, caracterizada pela segurança, pela tranquilidade do domínio dos problemas e suas soluções. O teólogo hoje é mais cauteloso, por saber que suas posições não têm a firmeza e a segurança que antes se imaginava possuir. A teologia plural exige uma igreja em diáspora, com suas presenças plurais, pequenas e dispersas, em lugar de uma igreja da cristandade compacta, onipresente e autoritativa. A teologia perde então seu caráter imperativo, autoritário, mediadora da autoridade institucional e regedora da sociedade, para assumir a perspectiva do diálogo da convicção. A virada atual leva a igreja a pensar como ecumênica, dialógica, diacrônica, a serviço não tanto da autoridade, como de todo o povo de Deus. Portanto, diante de tudo isso, vai haver o confronto com a subjetividade e também das mudanças rápidas. Porque a teologia ela sofre o impacto da concepção da consciência do indivíduo. O Ocidente aparece condenado a permanecer preso ao individualismo das mais diversas formas. A teologia tradicional cultivava um indivíduo obediente, submisso à tradição, à autoridade, para o qual se ditavam os cânones do crer e do agir. A teologia moderna vê-se às voltas mais uma vez com o indivíduo, desta vez um indivíduo atado à sua subjetividade,
as suas experiências como critério de verdade e de agir. O intervalo entre o individualismo moderno e essa nova emergência da subjetividade vigorou nos últimos 40 anos, o momento de abertura ao social e ao coletivo. A teologia tomou as formas da teologia da esperança, política e da libertação. Confrontamos-nos atualmente com o individualismo em sua forma virtual, do cyberespaço. O indivíduo encontra na internet, nos aparelhos eletrônicos, seu melhor parceiro e companheiro de conversa, de lazer, de relação. A teologia apenas está se dando conta dessa nova virada antropocêntrica. Partindo aqui agora para a conclusão. Qual é o grande desafio da teologia? O grande desafio da teologia é recuperar a autonomia da razão teológica diante da razão moderna, mostrando o que há de específico na teologia como sabedoria da fé e contribuir com o seu discernimento, e que os temas tratados pela teologia não sejam fechados, mas abertos para outra cosmovisão. A tese é que estamos vivendo uma mudança epocal no atual momento histórico. É algo mais profundo que uma simples mudança de paradigmas. Assim, é profundamente necessário haver uma nova compreensão da existência humana, uma vez que estava inseparavelmente unida a uma maneira nova de relacionar-se com a transcendência. Isso tem repercutido, quer no âmbito sociocultural, quer religioso. A passagem de uma consciência arcaica, cósmica e mítica para uma consciência abstrata e reflexiva tornou possível a emergência da consciência individual e, com ela, a afirmação da pessoa diante da coletividade e dos seus condicionamentos. O homem moderno, prezado aluno, prezada aluna, não sabe mais como se situar em relação ao cosmos e à transcendência. A razão moderna se revela fragmentada, incapaz de encontrar a unidade. A filosofia moderna colocou os pressupostos de uma ruptura entre o homem, mundo e Deus que se tornou mortal para o próprio ser humano. As conquistas da ciência são irreversíveis no âmbito da experiência humana, mas é inegável que a razão moderna clama por uma unidade de sentido para a experiência humana como um todo. A teologia é tarefa contínua. Ela descreve a fé dentro de um contexto histórico e cultural específico. A teologia ela serve à igreja, a cada geração e em cada contexto cultural, ao assistir o povo de Deus e na reflexão da fé no mundo. Ela não pode deixar de observar a realidade, pois tem a ver com a vida cristã inserida no mundo e seus elementos constitutivos. A teologia reflete sobre Deus e suas relações com a criação. A teologia tem de estar aberta, não abandonando a razão ou se retraindo, tornando-se num esquecimento, no ouvido irresponsável diante dos problemas históricos. A palavra da teologia será levada a sério se for capaz de mostrar o que possui de novo, de diferente, de irredutível. Isso quer dizer saber específico, mas não absoluto. Ou relevância social da teologia brota do que ela é, ou estará condenada a ser um discurso mimético e repetitivo de linguagens já conhecidas. É preciso que ela aponte em que direção pode ser prolongada esta reflexão, levando em conta as lições tiradas da crise da razão moderna. Finalizamos a aula 6 com 5 vídeos. Espero que você tenha refletido, reflita bem e possa estar se caracterizando dentro de uma reflexão que transforme a história e que a teologia e os teólogos, os nossos queridos alunos e alunas,
estejam todos preparados diante dos problemas atuais do homem e da mulher modernos. Um grande abraço a todos, que Deus assim os abençoe e até a aula 7.